A paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando o livro de Amós, o livro do profeta Amós. Então, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ore ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Nós já estamos na sexta parte desta divisão do livro, nós já estamos falando a respeito das visões de juízo contra Israel, que vai até o verso 10 do capítulo 9. E antes de passarmos para estas visões, vamos falar de alguns conceitos teológicos que estão colocados aqui em todos esses versículos, né, dos dois capítulos que tratam das visões. O primeiro conceito teológico versa sobre a soberania de Deus, a soberania de Yahvé. A presença de Deus está como um aspecto central, é o núcleo de todas as 5 visões. E é interessante que é o próprio Deus que ameaça de juízo. Então, é uma ameaça pessoal de Deus. O profeta, ele está sob as ordens de um Deus soberano que tira Amós da sua atividade do dia a dia, de ser boieiro, de ser apacentador de gado, que tira ele das atividades com o sicômoro e passa a levá-lo então para Israel, longe da sua terra de Judá, para Israel, para lá falar da sua palavra. Como nós vemos esta soberania? Onde está explicitada, onde está clara a soberania de Deus? Está simbolizada pelo nome que Amós utiliza para Yahvé, para Deus. Ele o chama de Adonai Yahvé, ou seja, o Senhor Deus, o Senhor, portanto, aquele que é sobre todas as coisas. Ele está sobre toda a criação, ou seja, tudo que existe foi feito por ele e, portanto, está sob o seu poder de soberania. Assim o terremoto, assim o eclipse do sol, assim a inundação, assim a migração dos povos que nós vamos ver agora no desenrolar das visões. É, portanto, impossível fugir da presença de Deus. O profeta cita tanto Sheol, que é o local da habitação dos mortos, quanto o céu. Do cume do Carmelo, que era o lugar mais alto que eles conheciam, até as profundezas do grande mar, que é o mar Mediterrâneo. Sobre tudo, absolutamente tudo, Yahvé exerce poder, exerce soberania. Portanto, é impossível fugir de Deus. Um segundo conceito aqui, super importante, é a compaixão. É a misericórdia que Deus tem, apesar de todo o pecado, apesar de toda a afronta que ele está mostrando que o povo faz, apesar disso tudo, Deus mostra compaixão. E a compaixão abranda a soberania de Deus. Portanto, no decreto que ele diz assim, não acontecerá, nós vamos ver mais para frente, né? Quando ele diz, não vai acontecer isso, o profeta pede misericórdia e o Senhor diz, não acontecerá. Isto é o reflexo, isto é a mostra da misericórdia de Deus. E isto significa alguma coisa mais profunda. Deus não está alheio à minha vida, à tua vida, à vida do seu povo. Ele tem um relacionamento especial com Israel.
Às vezes, o próprio Deus chama Israel de meu povo Israel. Então, amados, mesmo a soberania de Deus, mesmo ele sendo poderoso para fazer tudo aquilo que ele disse que ia fazer, ele ainda tem um relacionamento vindo desta aliança comigo, contigo, com o povo de Israel. Uma terceira questão muito importante é a palavra profética. Esta palavra não é uma palavra de Amós. Não é Amós que está falando aquilo. Não. Ele foi compelido a falar, ele foi forçado a falar pela soberania de Deus sobre a sua vida. Então, é um ministério que Deus deu a Amós. E Amós não pode fugir desse ministério. Esta palavra profética é uma palavra que Deus está colocando na boca de Amós, e Amós é, vamos dizer assim, obrigado a fazer, porque ele não tem outra alternativa senão a obediência, o amor a Deus em fazer aquilo que Deus tem para ele, que é a missão dele. O problema aqui é que, assim como aconteceu com outros profetas, acontecerá com Amós. Eles são reticentes, eles são rebeldes, eles se recusam a ouvir a palavra de Deus. Quando eles se recusam à palavra de Deus, Deus vai tirar a palavra deles. E isto significa que eles vão ter fome da palavra de Deus. Eles vão procurar, eles vão correr totalmente desesperados à procura da palavra de Deus. Mas isto vai ser em vão. Eles não vão encontrar, porque Deus se retira. E a palavra de Deus é a palavra de sustentação, é a palavra de vida, é a palavra de bem, é a palavra de paz. Então, esta recusa em ouvir a palavra era desproporcional. Desproporcional por conta daquilo que a gente viu agora há pouco, a soberania de Deus. Então, recusar ouvir a palavra era tão desproporcional quanto se recusar a pregar. Amados, recusarmos-nos a fazer alguma coisa que Deus nos mostra a fazer é tão desproporcional, é tão pecaminoso, quanto não considerar as palavras de Deus e se rebelar contra a palavra de Deus. Agora, neste ponto, do 7, 1 ao 3, começa a primeira visão. A primeira visão é a visão de gafanhotos. Então, aqui, pela construção da palavra, dá a ideia de que é o próprio Deus que cria os gafanhotos. E eles são em grande número. Amados, pragas de gafanhotos não eram incomuns naquela época. Mas as pragas de gafanhotos sempre foram entendidas como a punição de Deus por algum pecado, por alguma coisa errada. Enxames de gafanhotos chegavam num momento em que a plantação estava mais frágil, mais vulnerável. Esses gafanhotos chegavam na época da chamada erva serôdia ou da plantação serôdia. O que é essa erva serôdia? É uma forragem, a safra de primavera, mas do final da primavera. E aí, esta forragem era a segunda colheita, equivale à colheita para o gado. Uma vez que a primeira colheita, a anterior, era feita para o rei. Então, primeiro se fazia a colheita para o rei, depois se fazia a colheita para o gado. Então, quando os gafanhotos chegaram, eles chegaram antes de se fazer a colheita da erva serôdia,
Ou seja, eles já tinham feito a primeira colheita, que foi para o rei, e agora a segunda colheita foi para os gafanhotos, porque não houve esta segunda colheita. Os gafanhotos comeram tudo. E aí Israel fica em situação de penúria. Por quê? Porque não havia mais chuva para dar. A primeira colheita já tinha ido, a segunda colheita foi para os gafanhotos e agora as chuvas de abril já tinham passado. Como as chuvas de abril já tinham passado, vinha uma seca de verão. Então, esta seca, ela costumava durar mais ou menos 6 meses. Não tendo água, não tinha como plantar de novo, ou seja, havia sido perdida a colheita. Amós, que era da agricultura, Amós que trabalhava no campo, Amós que trabalhava com gado, com o sicômoro, sabia a consequência desta seca e sabia a consequência desta agressão dos gafanhotos. Então, Amós implora o perdão a Deus. Ele pede perdão, ele assume o pedido de perdão para os pecados do povo, porque ele sabia que praga de gafanhoto está vinculada a pecado do povo. Então ele pede perdão, porque ele sabe que esses gafanhotos são juízo. É o juízo de Deus que já está começando. A justificativa de Amós se prende não em que eles se arrependem ou em que eles não fizeram por mal, não em que isso ou não em que aquilo. A justificativa é: se Israel cair e os gafanhotos são o juízo de Deus, quem vai levantar Jacó? E ele usa o nome de Jacó. Por quê? Porque Jacó era o irmão mais novo. Portanto, ele usa a fragilidade de Jacó. Ele diz, porque Jacó é pequeno, não tem ninguém por ele. Então, neste ponto, Amós apela para a misericórdia do coração de Deus. Deus, então, muda a sua decisão. Ele apela a Deus. Lembra da compaixão de Deus. Lembra da misericórdia de Deus em favor de um povo que era fraco, de um povo que vinha de Jacó, que era o irmão mais novo, o menor entre Esaú e Jacó. Apesar dele ser arrogante, orgulhoso, apesar disso tudo, quem vai levantar Jacó? Esta é a pergunta dele. E aí Deus muda a sua decisão. Isso significa que Deus não é um tirano, não é um despótico, não é um ditador, mas é um Deus amoroso, é um Deus compassivo, é um Deus que se deixa levar pela compaixão e pela misericórdia, apesar dele ter o direito de aplicar a punição que ele estava aplicando. Então, a sua dedicação é uma dedicação a um povo de aliança. Deus, ele segura, ele susta, ele para a sua ira. Não porque o povo pediu, porque o povo não pediu nada, mas porque o profeta solitário, à mercê daquele povo que não acreditava nele, à mercê disso tudo, dessas dificuldades, esse profeta que podia muito bem dizer assim, não, então tá, eles não me escutaram, problema é deles. Não, amado, não, o profeta também tem amor ao seu povo, apesar de que não era o seu próprio povo, porque ele era de Judá. Mas ele pede pelo povo. Ele, movido de compaixão, Amós, movido de compaixão, ele vai tentar mover a compaixão, o amor, a misericórdia de Deus. E Deus, então, muda a sua decisão.
Ele livra este povo deste julgamento. Então, isto eu não vou fazer. Ele responde à súplica do profeta. Então, quanto a esta destruição, eu não vou fazer. Vou punir, mas não deste jeito. A segunda visão do profeta vai do verso 4 até o verso 6. E ele vê uma chuva de fogo. Agora, Deus, de novo, ele vai julgar, mas é ele que chama o povo. O ato de juízo, de fogo, é um ato de julgamento, é um ato de juízo, é um ato de condenação, como foi em Sodoma e Gomorra. Ou seja, destruição vinda por fogo dos céus. E o fogo diz aqui que ele atinge absolutamente tudo, inclusive o chamado grande abismo. O que é esse grande abismo? Alguns estudiosos dizem que esse abismo ele pode se referir àquele suprimento de água subterrâneo, aqueles lençóis de água que haviam sob a terra e que cavando você, mesmo com seca, você cavando bem, você podia encontrar. Então, este abismo também ia ser atingido. Portanto, ia queimar tudo por cima e ia acabar com o suprimento de água subterrâneo, que é quando eles tinham uma seca, por exemplo, algum incêndio, por exemplo, eles cavavam e eles achavam suprimento de água embaixo e podiam aí se recuperar. Então, neste caso, até o grande abismo ia ser atingido. Alguns estudiosos dizem que haviam religiões pagãs, religiões cananitas, que entendiam esse abismo como um deus. Então eles deificavam, eles tornavam um deus este grande abismo. Se esta foi a ideia do profeta, aqui está dizendo o seguinte, que o juízo de Deus era tão profundo, era tão grande, era tão absoluto, era tão poderoso e soberano que ele alcançava até os deuses pagãos, que não podiam resolver absolutamente nada. Pois muito bem, Amós, sabendo disso, ele vai apelar novamente. Só que agora ele não pede perdão, porque ele já viu que o perdão não ia ser dado. O perdão não vai ser dado. Então, ele apela de novo, ele pede para cessar. Ele não pede para perdoar, ele pede para cessar. E a justificativa é a mesma. Quem vai levantar Jacó? Ele é pequeno. Ele só tem um Deus soberano sobre ele para auxiliar. Então, Deus aqui, ele também vai cessar. Ele sabe que perdão não existe, que vai acontecer o juízo. Mas Deus diz que não vai ser por gafanhoto da primeira e que não vai ser agora pelo fogo. Portanto, Deus, de novo, pela sua misericórdia, pela sua compaixão, pelo seu amor, pela sua aliança que tinha com o povo, ele de novo diz: isto não acontecerá. E aí nós vamos ver a terceira visão, a visão do prumo. Então, até aqui nós vamos ver acontecimentos. O gafanhoto, a seca com o fogo. Agora nós vamos ver a primeira visão que trata de um objeto. E este objeto é um prumo. A gente sabe que é um prumo pela descrição. Yahvé, de novo, toma a iniciativa. E ele pergunta: o que é que você está vendo, Amós? E Amós estava vendo um objeto. Claro que esse é um objeto moderno, só para que o amado lembre o que é um prumo. Quando nós estamos construindo qualquer coisa, a gente coloca aqui, segura aqui num tijolo, por exemplo, ligado por um fio, o que se chama de prumo.
Isto vai dizer se a construção está reta ou não está reta, se ela está correta ou não. E aí o profeta diz, eu estou vendo um prumo. O que esse prumo simboliza? O prumo simboliza um padrão divino, um padrão de justiça e de juízo. Aqui nós estamos falando que os líderes, tanto os governantes quanto os sacerdotes, os religiosos, eles violaram um padrão de Deus, padrão espiritual de Deus, moral de Deus foi violado. Ele usa aqui a palavra anak. Anak quer dizer chumbo, quer dizer estanho. Então, pode ser interpretado isso como instrumento de juízo. Eu posso interpretar isso como uma espada que é feita de estanho, ou um balde de chumbo derretido, ou de um prumo. Porque quando mostra a mão e um muro, esse anak se fica melhor representado por um prumo, que é aqui Deus como um mestre de obras aplicando o prumo num padrão que ele previamente estabeleceu. Ele está aferindo se existe ou não justiça. E ele percebeu o quê? Que não há justiça. Que a construção que o povo está fazendo está torta, está corrompida. Amados, nós precisamos nos construir, nós precisamos nos portar no padrão de moralidade, num padrão de justiça que é o padrão de Deus. Porque se Deus aplica o prumo na nossa vida, significa que ele vai medir o padrão conforme o seu padrão e não conforme o padrão do mundo. Não adianta eu estar de acordo com o padrão do mundo. Ah, todo mundo faz isso, eu estou fazendo o que todo mundo faz. Isso não é padrão de Deus. O padrão de Deus é uma coisa, o padrão do mundo é outra. E nós seremos julgados não pelo padrão do mundo, nós seremos julgados pelo padrão de Deus. E aqui Deus observa que a vida de Israel está torta demais. Então não justifica perdão, não justifica livramento. E ele diz, jamais passarei por ele novamente. Significa que ele nunca mais vai passar, significa que ele não passa por cima dos pecados. Ele agora vai levar em consideração os pecados, né, e vai sim aplicar o julgamento. Amém, amados? Bons estudos.